Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso da Lore de Santana Vaz, que aconteceu em 2012 e é um caso brasileiro. Antes de começar, eu vou pedir para você considerar se inscrever no canal, então dê uma olhadinha nos outros vídeos, se você curtir, você deixa a sua inscrição, dá um like no vídeo e comenta se você conhecia esse caso, se você se lembra desse caso e alguma sugestão de outros vídeos que eu possa trazer aqui para vocês e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui, lembrando que qualquer interação o YouTube entende como algo positivo. Agora sim, vamos pro vídeo. A Lore tinha 26 anos na época do caso. Ela morou em Santo André desde a infância com a mãe dela. A mãe dela se chama Vandete e o pai João. E ela tem um irmão mais velho. Não tem muita informação sobre a infância dela, sobre familiares, são poucas coisas mesmo. Mas o que se sabe é que ela morava em Santo André e quando ela era adolescente, no início da adolescência, ela sempre ia pra rua para conversar com os meninos do bairro e através disso ela começou a namorar um rapaz mais ou menos da idade dela. Lembrando que lá no começo dos anos 2000, dos anos 90, era muito comum a galera ficar na rua, ficar conversando, enfim. E através desse namorado dela, ela conheceu o Alan dos Santos Peçanha. A Lore acabou terminando o namoro dela com esse menino e depois de um tempo já de amizade que ela tinha com o Alan, eles começaram a namorar e eles ficaram mais ou menos um ano juntos até que eles decidiram seguir caminhos opostos, então eles terminaram, cada um seguiu sua vida. E não muito tempo depois, a Lore conheceu um outro rapaz com que ela começou a namorar também, e acabou engravidando. Ela teve o primeiro filho dela aos 16 anos. Então ela acabou tendo que amadurecer muito cedo, muito rápido. Ela começou a trabalhar e continuou estudando. Quando ela finalizou o ensino médio, ela entrou na faculdade e nunca deixou de trabalhar, sempre sustentou o filho dela. Depois de um tempo, ela e a mãe dela se mudaram para uma casa um pouco maior e nessa casa tinha uma casa nos fundos. Então a mãe dela morava na casa da frente, tinha o quintal, e a Lore morava com o filho dela na casa dos fundos. A Lore passava muito tempo fora, ela trabalhava com eventos e chegava em casa no período da tarde, se arrumava e ia para a faculdade, chegava sempre mais ou menos umas 11 da noite, então ela passava muito tempo fora. E com isso, a Vandete era quem acabava cuidando mais do neto, ela que passava mais tempo com o neto dela. E a Vandete falou que pela Lore ter tido filho muito cedo e ter sido obrigada a amadurecer muito cedo, ela ainda era infantil em algumas coisas. Então, às vezes, ela era um pouco mimada com a mãe, às vezes ela brigava com o filho dela como se eles fossem irmãos, e aí ela tinha que lembrar a Lore que era o filho dela, que ela era mãe, que ela não podia fazer birra, e coisas assim, mas coisa boba, sabe? E a Vandete também falou que a Lore era uma pessoa muito boa, ela não sabia dizer não. Então, uma característica muito comum é que as pessoas pediam sempre para comprar coisas no cartão de crédito dela, porque ela tinha o nome limpo e ela sempre cedia, ela sempre acabava deixando, e muitas vezes as pessoas não pagavam e ela tinha que arcar com esse custo sozinha. A Lore não ficou muito tempo com o pai do filho dela também, ela não queria se casar e por isso que ela acabou indo morar com o filho dela sozinha. E aos 24 anos, em 2010, ela reencontrou o Alan, aquele namorado que ela teve na infância. E aí depois eles retomaram contato, eles começaram a conversar, começaram a se apaixonar novamente e voltaram a namorar. E no começo o Alan era um homem maravilhoso, ele tratava ela muito bem, ele cuidava dela, cuidava do filho, ele tratava o filho dela muito bem, com muito amor, com muito carinho, e isso era o principal para ela. Era essencial, como toda mãe, acredito eu.
E depois de um tempo, o Alan acabou pedindo a Lori em casamento. E ela, por saber que o filho dela se dava bem com o Alan, ela aceitou. Então, a mãe dela, a princípio, não gostou muito da ideia, ficou um pouco cabreira, vamos dizer assim, mas acabou aceitando. Ela, por ter conhecido o Alan muito jovem, ela também tinha um carinho muito grande por ele, como se fosse um filho mesmo, como se fosse filho dela. E durante o relacionamento dos dois, a mãe da Lori, a Vandete, sempre cuidava do Alan também. Ela lavava as roupas dele, ele estava sempre com ela, ele abraçava, chamava ela de mãezinha, era sempre carinhoso. Então era como se fosse um filho mesmo para ela. Depois de 6 meses de casamento, a Lori chegou na mãe dela e falou que estava pensando em se divorciar, porque o comportamento do Alan tinha mudado completamente desde que eles tinham se casado. O Alan começou a ficar agressivo verbalmente, ele nunca chegou a agredi-la fisicamente, mas ele era agressivo, ele explodia facilmente. Aos olhos dela, o que era o pior, ele era agressivo com o filho dela. E ele também não chegou, pelo menos nunca se soube, mas nunca chegou a agredir fisicamente o menino, mas ele era agressivo verbalmente e tinha pouca paciência. E não era isso que ela queria, né? Ela queria alguém que amasse e cuidasse do filho dela do jeito que ele era antes. Então ela decidiu pedir o divórcio. Eles então se separaram e a Lori, como ela tinha esse hábito de não falar não para as pessoas, ela tinha feito um empréstimo no nome dela para o Alan. E ainda faltava mais ou menos uns R$ 3.500 para ele pagar para ela. Então ela passou a cobrá-lo incansavelmente. Ela estava sempre cobrando porque ela não tinha condições de arcar com esse custo. Acredito que se ela tivesse, ela mesma pagaria para, não ter que manter contato com ele, para se afastar logo, mas ela realmente não tinha condições, então ela precisava cobrar o Alan. E o Alan começou a ficar muito irritado com isso. Em 2012, quando o caso aconteceu, a Lori já estava namorando um outro rapaz chamado Vinícius. E no dia 12 de setembro, ela chegou em casa do trabalho, no período da tarde, tomou banho, se arrumou e foi dar um oi para a mãe, para o filho. E ela entregou o dinheiro para a mãe para comprar qualquer coisa que precisasse, abraçou a mãe, deu tchau e ficou um tempinho parada ali na sala, admirando os dois. E a Vandete falou que foi como se a Lori soubesse que ela não voltaria para casa. Foi uma coisa realmente incomum. Então a Lori seguiu para a faculdade, ela estudava em São Caetano do Sul e ela estava utilizando o carro do namorado dela, do Vinícius, que era um Fiat Uno. Ela foi para a faculdade, quando foi mais ou menos umas 9h50, ela ligou para a mãe dela, avisou que a aula tinha acabado mais cedo e que ela já estava voltando para casa. Só que foi passando o tempo, quando foi mais ou menos umas 10h30 da noite, ela não tinha chegado ainda e já era para ela ter chegado, ela estava de carro e a mãe dela começou a ficar preocupada, porque ela nunca fazia desvios. Se tivesse trânsito ou se ela tivesse que ter parado em algum lugar, ela com certeza ligaria para avisar que ia se atrasar um pouco, mas ela não ligou. Então a mãe dela começou a ficar um pouco nervosa. Foi então que o Vinícius chegou e perguntou para a Vandete se a Lori já estava em casa e ela falou que não. E o Vinícius falou que estava um pouco preocupado, porque ele tinha ligado algumas vezes para o celular dela, ela não estava atendendo. E ele também sabia, né? Ele conhecia todas as características da Lori, sabia que ela não se atrasava, que ela sempre avisava e ela, né, não tinha dado nenhuma notícia ainda. E uma outra característica que a Vandete falou é que ela não se atrasava nunca, ou ela chegava antes ou ela chegava exatamente no horário combinado. Ela nunca se atrasava, ela era extremamente responsável com o horário também. Os dois então ficaram juntos ali esperando alguma notícia da Lori e com o passar do tempo o filho dela começou a perceber, ele já tinha 10 anos, ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada
E a Vandete levou ele até o quarto para fazer ele dormir, para ele não se preocupar muito, porque até então podia ter só acontecido alguma coisa, eles jamais iam esperar que uma coisa ruim tivesse acontecido com ela. E ela falou que ela sofre de insônia e nesse dia, curiosamente, ela acabou dormindo ali com o neto dela, ela apagou na cama, foi um negócio bizarro. E ela acordou às 8 da manhã, levantou correndo para ir para a garagem, ver se o carro estava lá, o carro não estava, e aí ela ficou desesperada mesmo. E o Vinícius falou para ela que ia então até a delegacia mais próxima para abrir um boletim de ocorrência do desaparecimento da Lori. Ele foi então até a delegacia, deu todos os detalhes e contou como a Lori era, que ela era muito responsável, que ela sempre avisava, e a polícia então imediatamente começou a procurar por ela. Não passou muito tempo, eles encontraram o Fiat Uno estacionado em uma rua com pouco movimento e tinha uma empresa na frente da onde o carro estava estacionado. Dentro do carro estava o corpo da Lori com sinais claros de tortura. Ela estava com a garganta cortada, estava com os dedos cortados e mais algumas outras coisas que eu não acho relevante contar aqui, mas era claro que ela tinha passado por uma tortura sim. Então a polícia já começou a investigar para saber o que tinha acontecido e quem ficou responsável para contar para a Vandete que o corpo da filha dela tinha sido encontrado sem vida foi o filho mais velho dela. E ela disse que assim que ele chegou em casa, ele entrou em casa, olhou para ela já sabia o que tinha acontecido e ele não precisou nem falar nada. Então todo o pessoal próximo ali, o namorado, os pais, o irmão, amigos próximos também foram chamados para depor na delegacia e, curiosamente, o Alan foi também. Ele apareceu lá na delegacia, falou com todo mundo, deu o apoio dele para todo mundo, principalmente para a Vandete. E a Vandete foi chamada depois de um tempo. A polícia falou que naquela empresa que estava bem em frente ao carro, né, o carro na verdade estava bem em frente à empresa, tinha uma câmera de segurança. E era toda a rua realmente vazia, sem comércio, sem nada, mas aquela empresa tinha uma câmera de segurança e eles conseguiram resgatar as filmagens. E nas filmagens era possível ver o Fiat Uno chegando, estacionando, 2 homens saindo e um carro passando do lado, um carro roxo passando do lado, parou, os 2 homens entraram e o carro saiu. E na hora que a Vandete viu essas filmagens, ela olhou para um dos rapazes e falou: é o Alan. Ela tinha certeza absoluta que era o Alan. Eles conseguiram as filmagens da rua da faculdade também, então eles puderam refazer todo o trajeto. É possível ver esse carro roxo chegando, estacionando, e aí saem 2 homens. Os homens entram no Fiat Uno, colocam a Lori para o banco de trás e dão partida. E aí é um trajeto de mais ou menos 12 minutos e o carro roxo seguiu eles até que eles chegaram lá naquela rua, estacionaram o carro e foram embora. E eles não, pela rua estar vazia, né, eles não contavam que ia ter uma câmera de segurança ali. A polícia então liberou as filmagens para os veículos de informação, então as filmagens começaram a passar em jornais. E um dos homens foi reconhecido, ele é o Robert Gama Pirovani. Ele foi reconhecido e denunciado, a polícia foi até ele e ele foi intimado para dar o depoimento dele. Ele a princípio negou tudo, mas com a pressão da polícia ele acabou confessando que o Alan procurou ele e o amigo dele, eles não se conheciam antes, mas o Alan procurou esses 2 homens para darem um susto na ex-mulher dele. Ele falou que ela estava cobrando ele de um dinheiro
e ele pagou R$ 1.200 para cada um dos homens para darem um susto nela, mas as coisas saíram do controle. Ele falou que no meio do trajeto eles passaram por uma delegacia e a Lori começou a gritar, começou a pedir por socorro, e foi aí que eles começaram a bater nela, começaram a sessão de tortura e acabaram tirando a vida dela. E a polícia achou, desde o começo a polícia não acreditou que era só para dar um susto. Ele devia mais ou menos R$ 3.500 e ele pagou R$ 2.400 para dar um susto nela. Era mais fácil ele pagar, né, R$ 2.400 para ela e depois acertar o resto do que dar um susto nela. Então a polícia não acreditou nisso desde o começo. O segundo homem envolvido era o Raimundo Nonato Bezerra, e os dois homens que são vistos saindo do carro roxo, entrando no carro, no Fiat Uno, são os dois, o Robert e o Raimundo, e o Alan era quem estava dirigindo o carro roxo. Então a Vandete se confundiu, ela viu um dos homens e achou que era o Alan, mas não era. Mas ela teve esse vislumbre dele na hora, o que foi muito curioso também. Mas ele era de fato o mandante do crime e ele estava participando ativamente porque ele estava dirigindo o carro e dando fuga para os rapazes. Também foi comprovado durante as investigações que os dois já tinham tentado sequestrar a Lori algumas vezes antes, mas ela estava sempre acompanhada, então era sempre muito difícil. Mas infelizmente no dia 12 de setembro ela estava sozinha e eles conseguiram seguir com o plano deles. Os três aguardaram o julgamento em regime fechado. O julgamento teve início dia 9 de março de 2015 e eles foram a júri popular. E a Vandete falou que a todo momento o Alan foi extremamente frio e ele também negou algumas coisas, depois acabou confessando, ele ia se embananando. Mas ele estava muito frio e ela falou que para ela não foi uma filha que ela perdeu, foram dois filhos, porque ela tinha um carinho enorme por ele, porque ele chamava ela de mãezinha e ela conhecia ele desde a adolescência, sempre cuidou dele como um filho e na cabeça dela não entra como que alguém que ama causa tanta dor. Então ela tem certeza que o Alan nunca a amou, foi sempre tudo encenação. O Robert e o Alan foram condenados por homicídio. A sentença do Robert foi de 19 anos de regime fechado e a do Alan foi de 20 anos. E a do Raimundo eu não encontrei em lugar nenhum, eu procurei bastante, mas não encontrei e não dá para saber se ele foi condenado também. Se eu achar em algum lugar, eu deixo a atualização para vocês nos comentários fixado, tá bom? Sobre o neto dela, a Vandete falou que ele sempre evitou falar da mãe. Eles conversaram somente uma vez sobre isso, que foi quando ela precisou falar para ele o que tinha acontecido com a mãe, poupando ele de detalhes. Mas assim que ela falou, ele disse para ela que tinha sido o Alan que tinha feito isso. E depois disso eles nunca mais conversaram sobre a Lori. E o neto dela, começou a fazer terapia, acompanhamento. E ele falou que ele se obrigou a não falar sobre ela, a não lembrar da mãe dele para que ele não sofresse. Então ele realmente não lembra de nada da mãe dele, o que é muito triste, e não se lembra nada dos momentos bons, nem dos momentos tristes, e é muito pesado, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, tinha 10 anos só, e ele, desde pequenininho, se colocar numa situação dessa, de se obrigar a não lembrar da mãe para não sentir a dor da perda. No começo do caso foi dito que a motivação era por conta de dinheiro, mas ficou claro desde o começo para a polícia, para a família, para os amigos, que sempre foi um caso de feminicídio, que o Alan nunca aceitou o fim da relação, ele guardava muito rancor e por isso ele decidiu tirar a vida da Lori.
Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, se vocês se lembravam dele. É um caso que teve pouca repercussão na mídia, então foi bem difícil encontrar informações. Mas é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.